vamos fechar os nossos olhos e mergulhar a nossa consciência no oceano divino que é Deus, nosso Pai, o Criador, o Altíssimo, aquele que é, sempre foi e será, e é em nome dele, em nome do Cristo Jesus e dos benfeitores espirituais que nós iniciamos a programação espiritual desta noite, desejando que a paz, a harmonia, a tranquilidade, a segurança esteja com cada um de nós, que possamos nos animar, desenvolver uma fé forte, firme e vigorosa, que possamos confiar num futuro melhor em todos os sentidos, porque o nosso planeta está nas mãos do Cristo Jesus, e dentro da sua programação nós estamos caminhando para um mundo de regeneração. Muita coisa boa está para acontecer, o mal jamais vencerá, a luz está vencendo as trevas e o bem está vencendo o mal. Basta esperarmos, trabalhando, cumprindo com a nossa parte, que tudo vai terminar perfeitamente bem. E assim nós iniciamos a reunião desta noite. Que assim seja. Então, com vocês, o Edson, à vontade. Boa noite a todos. Boa noite. Vamos dar início ao nosso estudo dessa noite, na Casa Espírita, agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos aqui todos juntos. Agradecemos a oportunidade da casa, que está com as portas abertas, nos recebendo aqui para mais um estudo da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus. Então, para a nossa reflexão da noite, o tema escolhido foi Bem-aventurados os que têm puro coração. Vamos raciocinar, vamos estudar um pouquinho aí a jornada de transformação nossa a partir dessa bem-aventurança de Jesus. Então, iniciando aí, vocês já veem ali a foto a flor de lótus, e a flor de lótus é que representa aí a ascensão espiritual. É uma flor que nasce normalmente em pântanos, em locais que tem esterco, em local um pouco insalubre, mas ela dá uma flor bonita e não se deixa contaminar pelo local aonde ela está. Então o tema está lá na passagem de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, das bem-aventuranças, dentro do Sermão do Monte. Bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. Está também no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. Vamos lá. Primeiro, vamos ver o que é a pureza de coração. Quem tem um coração puro? Coração puro é mais do que a ausência de vícios, ou que a gente pode pensar de pensamentos negativos. É muito mais que isso. É cultivar uns sentimentos nobres, sentimento de amor, de compaixão, de caridade, tolerância, perdão, benevolência. Vocês prestem atenção no verbo ali. Qual que é o verbo ali? Cultivar. Então esses sentimentos nobres que nós almejamos, ele não vem para nós de graça. Não é uma bênção, ou que nós já nascemos com ele. É um cultivo. Nós precisamos, quando nós vamos cultivar uma planta ou qualquer coisa, nós precisamos trabalhar. Trabalhar para poder adquirir esses sentimentos nobres. Precisamos também de uma renovação moral. Reconhecer e combater as imperfeições, como o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a raiva, o ódio, e assim vai. Né? Porque se nós estamos no mundo de provas e expiações, é porque nós temos ainda algumas imperfeições. Uma ou duas aí, para a gente trabalhar.
Porque nós somos todos imperfeitos aqui na terra. Qual foi o único perfeito que nós conhecemos? Jesus. É o único Espírito puro que nós conhecemos aqui no planeta Terra. Jesus. Todos nós somos imperfeitos. Então nós precisamos trabalhar as nossas imperfeições para chegar a essa pureza de coração. Como Jesus o foi, demonstrou para nós. E as nossas ações, as nossas palavras, as nossas conversações, os nossos atos do dia a dia, tem que refletir o bem, tem que refletir isso, a partir do nosso coração, na prática da caridade, da justiça e da benevolência, sermos bons. É isso que nós estamos aqui, por isso nós estamos aqui no planeta Terra, para aprender tudo isso. Então a pureza de coração não se refere à inocência, né? Não é só aquelas pessoas inocentes ou aqueles, falam assim, humildes, né? Quando a gente pensa numa pessoa humilde, a gente sempre tem aquela noção de pessoas pobres, pessoas que não têm nada. E é justamente o contrário, né? Pessoa humilde é aquela que não tem orgulho. Então é uma disposição, nós precisamos buscar isso, nós temos que estar dispostos a buscar a verdade, a ir atrás desses sentimentos nobres, dessa reforma nossa interior que nós precisamos fazer. E essa qualidade que nós vamos adquirindo, ela vai se refletindo nas nossas ações, nos nossos pensamentos, no nosso modo de vida, até atingirmos aí um amor incondicional, altruísta e perdoador, né? Que ele consegue perdoar. Altruísta, que é o contrário de egoísta, né? O egoísta e o altruísta são antônimos. Então não precisa de muita explicação a respeito. Naquela passagem que Jesus nos diz: deixar que venham as minhas criancinhas, não as impeçais. E Jesus estava fazendo um sermão, estava conversando com as pessoas, e as crianças começaram a se chegar a ele. E os discípulos queriam afastar as crianças, porque achavam que as crianças estavam perturbando. E Jesus repreendeu. Falou, não, deixai vir as minhas criancinhas, porque o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como a criança, nele não entrará. Está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Então, Jesus aqui, ele não diz que o reino dos céus será das crianças. Não é isso que ele fala. Ele fala, o reino dos céus é para aqueles que se assemelham às crianças. Porque nós sabemos que a criança é um espírito renascido. Ele pode ser um espírito muito mais idoso, muito mais antigo, com muito mais vivência que nós. E pode ser um espírito também cheio de imperfeições, mais imperfeições que nós. Mas, na criança pequena, ainda não está, não desabrochou ainda essas qualidades espirituais, essa personalidade do espírito. Então a criança pequena, ela ainda é um símbolo ali de inocência, né? É por isso que nós temos tanta afeição assim às criancinhas pequenas, que ela reflete em nós essa inocência, essa pessoa pura, essa pureza da criança. A gente, estudando a doutrina espírita, a gente sabe que não é assim, mas é um reflexo, né? Por isso que Jesus disse, o reino de Deus é como uma criança, semelhante àquela pureza da criança. Quando nós chegarmos a esse ponto, aí sim mereceremos estar no reino de Deus, no reino do céu. E como nós podemos alcançar essa pureza? Como podemos? Através de um esforço individual e constante. É nós que temos que buscar isso individualmente e constante, né? Através de uma autovigilância, autoconhecimento e busca da reforma íntima. Através da oração e da meditação. Momentos de conexão com a espiritualidade. Através do estudo da doutrina espírita, em que nós vamos buscar compreender as leis que regem a vida, o porquê que nós estamos aqui e aonde nós podemos chegar. A evolução espiritual. A prática da caridade. Ajudar o próximo sem interesse. Porque se nós ajudamos alguém, fazemos algo com interesse,
aí já não é caridade, né? Aí já é negócio. Estamos negociando alguma coisa. E a vigilância é constante. Manter uma mente ocupada com pensamentos elevados e ações positivas. Então, isso que nós vamos discorrer um pouquinho aqui a respeito. Lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou à espiritualidade maior: qual é o meio mais eficaz para melhorar, para nos melhorarmos e resistir ao arrastamento do mal? A resposta foi: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Sócrates, né? Uma frase lá de Sócrates, que já nos disse isso. Esse ensinamento já vem desde a antiguidade grega. 5 séculos antes de Cristo já estava lá no portal de Delfos, a mensagem do deus Apolo, que eles acreditavam, está lá: conhece-te a ti mesmo. E Sócrates refletiu isso nos seus ensinamentos, trazido para nós, até nós aqui por Platão, né, seu discípulo. Então, conhece-te a ti mesmo, e conhecerás o cosmos e os deuses. Frase completa. Então, nós precisamos buscar esse autoconhecimento, saber quem nós somos, para tentar localizar e ver aonde está escondido aquelas imperfeiçõezinhas que nós temos, para ir trabalhando e conseguirmos ser melhor, um pouquinho melhor a cada dia. Ali uma imagem, né, do filósofo grego. Santo Agostinho nos diz também: conhece-te, aceita-te e supera-te. Então, nessa questão 919, tem um comentário, uma mensagem de Santo Agostinho, que ele nos fala que nós devemos, toda noite, fazer como ele fazia. Toda noite, nós refletirmos o que nós fizemos durante o dia. Quais foram as nossas ações? Será que nós magoamos alguém? Nós ofendemos alguém? Nós fizemos algo que não devia? Deixamos passar uma oportunidade de ajudar alguém? Essa reflexão, à luz da doutrina espírita, se nós fizermos todos os dias, nós vamos conseguir nos conhecer melhor. Conseguimos esse conhece-te a ti mesmo. Nos conhecermos melhor para que a gente possa, aí, por uma segunda etapa, trabalhar para que a gente possa ser um pouquinho melhor. E a busca da pureza de coração é uma jornada. Então, é um trabalho. E é gratificante, porque vai nos aproximar da felicidade, da verdadeira felicidade e da realização espiritual, ou seja, da nossa evolução. Aquilo que o Cristo nos prometeu, que nós faríamos tudo o que Ele fez e muito mais. Mas para isso precisamos ser um espírito puro. Estamos a caminho, né? Estamos a caminho. Então, o primeiro passo da jornada, nós vimos ali um breve resumo, né, ali atrás. Quais são os itens que nós devemos alcançar? Agora vamos trabalhar um pouquinho mais esses itens. Primeiro passo da jornada está ali, o nosso Mestre Jesus nos chamando, nos convidando: siga-me. Seguir os passos, né? Seguir os ensinamentos dele, os ensinamentos da Boa Nova, do Evangelho. E ele está sempre ao nosso lado, caminhando ao nosso lado, nos apoiando nas nossas decisões que nós tomamos na vida. Então, o primeiro passo é cultivar nobres sentimentos, né? E o Espiritismo nos ensina que devemos desenvolver essas qualidades em nós: o amor, a compaixão, a caridade, a tolerância, o perdão, a benevolência. Coisinhas básicas, né? Coisinhas básicas. Como Jesus nos disse, né? Amai-vos uns aos outros. Então desenvolver o amor. E o amor é isso, né? Esse sentimento que nós temos que desenvolver. Que quanto mais nós tiramos de nós, quanto mais nós damos, mais ele aumenta em nós. Não é aquilo que se nós falamos, eu amo, eu tenho amor pelas pessoas, pela natureza, pelos animais, pelo planeta, mas se isso fica dentro, ele fica naquilo ali, no momento. Mas se eu dou o amor para alguém, se eu cuido, né, como diz o poeta, quem ama cuida,
se eu cuido das pessoas ao meu redor, se eu cuido da natureza, dos animais, da sociedade de uma maneira geral, eu estou doando amor. Quanto mais eu dou, mais ele aumenta em mim. Ele não acaba. Assim, a compaixão, né? A capacidade de nós nos sensibilizarmos com a dor do outro, com o sofrimento, procurar ajudar. A caridade, fazer o bem, tudo que estiver ao nosso alcance. Né? Tolerância, né? Tão difícil, né? Às vezes nos dias atuais, sermos tolerantes com as diferenças, com as situações que nos chegam, né? Que a gente às vezes não suporta, nos incomoda de alguma maneira. Temos que ter tolerância, né? Perdão. O perdão é uma libertação. Né? Quando nós perdoamos as atitudes de outro, nós nos libertamos. Às vezes a outra pessoa nem sabe, nem está mais ligada naquele fato que aconteceu, mas nós não sentimos ainda aquilo fica ali dentro de nós. Né? Então, e a benevolência, né? Sermos bons em todos os atos, em todas as ações, as palavras, as atitudes, nós refletir a bondade. Esses sentimentos são sementes que, quando plantadas em solo fértil do coração, podem florescer em uma vida de paz e harmonia. O que isso nos lembra? Da parábola do semeador. Parábola do semeador. Então, é tudo semente. Né? Às vezes eu brinco, né, com a pessoa fala, eu não tenho paciência, perdi a paciência. Eu falei, não se preocupe não, porque Deus nos dá paciência quando nós encarnamos. Só que Ele nos dá muita paciência. Ele nos dá um saco de 60 quilos de paciência. Só que é semente. Então nós temos que preparar o solo, plantar a semente, cultivar, regar, adubar, arrancar os matinhos que aparecem. E aí a plantinha vai crescendo, a paciência vai crescendo. De repente, o que acontece? Não sei se acontece aqui no Célia, mas às vezes nas outras coisas acontece. A pessoa perde a paciência. Perdeu aquela paciência, o que aconteceu com aquela mudinha? Morreu. Você não regou direito, não cuidou, o mato cresceu, né, o mato das imperfeições. E aí o que a gente tem que fazer? Preparar o solo de novo, pegar a semente, plantar a semente, regar, adubar, cuidar. Daí uns dias ela morre de novo. A gente começa tudo de novo. Até um dia que ela vai crescer, florescer, dar flores bonitas, frutos de paciência. Aí vamos, né, ensinar a paciência aos outros. Porque quando nós aprendemos as lições da vida em geral, de tudo, quando nós superamos as dificuldades. Quando nós passamos por um sofrimento. Mas nós aprendemos muito mais quando nós ensinamos, quando nós damos o exemplo. Também é um aprendizado muito maior para nós. Então, como diz aqui a lição, não basta semear esses sentimentos nobres, é preciso eliminar os sentimentos impuros, que são os matos, as ervas daninhas que vêm lá, né, matar a nossa plantinha. Isso não significa apenas evitar os pensamentos negativos, mas também cultivar pensamentos edificantes e construtivos. Como um jardineiro cuidadoso, devemos arrancar as ervas daninhas dos pensamentos negativos e plantar flores de pensamentos positivos. Porque os nossos pensamento é energia. Vocês sabem, né? Só relembrando. E eles não ficam presos dentro da nossa cabeça, aqui na cachola. Nossos pensamentos são nossos, mas eles não ficam presos aqui dentro. Eles se irradiam por todo o nosso ambiente, criando ao nosso redor uma atmosfera que reflete o nosso pensamento. E as outras pessoas que se achegam a nós, elas vão sentir, como nós sentimos. Às vezes a gente não entra num ambiente, a gente não sente o ambiente carregado. A gente se aproxima de uma pessoa, a gente antipatiza, ou às vezes simpatiza, né? Nunca vimos, já se torna amigos. Ou não, né? Ao contrário. Porque a atmosfera, essa energia nossa, é coincidente, casou com a outra pessoa. Então, é o mesmo padrão vibratório. Nós estamos vibrando na mesma energia, na mesma frequência. Quando é o contrário, nós estamos numa vibração e a pessoa está em outra. E às vezes a energia não casa, né? Como o pessoal fala, no santo não bateu. Não dá energia, dá um choque, sai faísca às vezes. Então é isso. Então, o que nós temos que fazer?
procurar eliminar esses sentimentos, esses pensamentos negativos. Porque se nós tivermos um pensamento bom, refletindo um ambiente saudável ao nosso redor, iluminado, como que as trevas, né, algo negativo vai chegar a nós? Não chega. Querem um exemplo simples? Imagine um quarto fechado, todo fechado, escuro. Você acende uma vela ali. Clareou? Luz. Então não há mais escuridão, porque agora há luz. Faz o contrário agora. Tenta pôr a escuridão de volta lá dentro, onde há luz, mantendo a vela acesa. Consegue? Consegue. Então, onde há luz, não há as trevas, que são os pensamentos negativos. Então, se nós substituirmos os pensamentos negativos por positivos, por algo bom, bons sentimentos, isso vai criar uma atmosfera ao nosso redor, uma atmosfera boa, gostosa, agradável, e vai repelir, vai não deixar chegar até nós as energias negativas que estão no ambiente, estão por aí. Para isso, nós precisamos de oração e meditação. Como diz ali naquele quadrinho, orar é falar com Deus. E meditar é silenciar para ouvir a resposta de Deus. Então nós precisamos de momentos de conexão com a espiritualidade maior. Para que a nossa alma seja nutrida, nós precisamos de alimento para a alma também. Nem só de pão vive o homem, não é isso? Então nós precisamos integrar depois isso aí, esses pensamentos, essa energia, tudo isso vai refletir no nosso dia a dia, e isso tem que fazer parte da nossa vida, fazer parte da nossa rotina, das nossas práticas diárias. Vamos lá. Aqui um trecho do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há o progresso realizado. Naquele em que essa ideia a acode, mas que a repele, há um progresso em vias de realizar. E naquele que finalmente pensa no mal, e nesse pensamento se compraz, o mal ainda existe na plenitude de sua força. Num, o trabalho está feito, e no outro está por fazer. Deus, que é justo, leva em conta todas as gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Então a lei de causa e efeito, na justiça divina, é perfeita. Tudo que nós fazemos nos reflete. Então se nós causamos o mal por descuido, por negligência, ou porque nós não sabíamos, que nós ainda somos ignorantes a respeito daquilo, Deus leva em consideração. A lei de causa e efeito vai ter uma repercussão de uma maneira. Mas se nós agirmos no mal e fazemos um mal a alguém com a intenção, e ainda gostando daquilo, gostando de ver outra pessoa sofrer, espero que nós espíritas não façamos mais isso, a lei de causa e efeito vai chegar a essa pessoa, mas vai ser diferente daquela outra pessoa que causou o mal por descuido, ou sem saber, ou por ignorância. A lei humana já pune, né? Já pune dessa maneira. Quando nós temos alguém que viola uma lei, num crime, por exemplo, num crime que é doloso, com vontade, a pena é um tanto. Mas se o crime for culposo, que ela agiu por negligência, por imprudência ou por imperícia, a pena é menor. Porque ela não agiu com vontade de causar um dano. E a lei divina, que é muito mais perfeita que a nossa, também age dessa maneira. Então, por isso que nós devemos, naqueles 3 pontos ali, o mal, creio que o mal, nós não vamos praticar o mal ainda não está plenamente em nós, porque nós estamos aqui, já é um indício de que nós ainda não somos totalmente maus. Né? Então nós estamos aqui procurando aprender, estudar o Evangelho, estudar as lições do Cristo, estudar o que o Espiritismo nos traz. Então, não sei, posso falar por mim, né? Então está aí, no segundo ponto, ainda as ideias ainda acodem a nós. Essas ideias, às vezes erradas, aquilo negativo, ainda chegam até nós. Mas nós percebemos e temos a vontade de tirar isso de nós. Então nós estamos naquele segundo ponto ali. Agora, a pessoa que nem cogita no mal, nem pensa, aí são os espíritos perfeitos, né?
Provavelmente aqui no nosso planeta, pouquíssimos. No planeta de provas e expiações, ainda não estamos nesse patamar. Continuando a nossa trajetória, nós vamos estudar. Aqui nós estamos na casa espírita, vamos estudar a doutrina espírita, para bem compreender as leis que regem a nossa vida e a nossa evolução, que iluminam o nosso caminho. Então, quando nós compreendemos, sabemos por que nós estamos aqui, qual é o nosso objetivo final, quais são as consequências dos nossos atos, fica muito mais fácil para a gente conduzir a nossa vida. Porque a doutrina espírita não proíbe nada. Nós não temos dogmas, leis, regramentos, rituais. A doutrina espírita não tem. Seguindo aquele conselho de Paulo, a ideia de Paulo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então nós temos que saber o que é conveniente a nós ou não. Para isso precisamos estudar. E estudar um bocado. Um bom bocado. Então, para que a gente possa fazer essa renovação moral, mudar os nossos sentimentos, mudar os nossos pensamentos, para que a gente seja melhor. Então, em busca da reforma íntima, tão falada nos grupos espíritas, nós precisamos ter essa reforma íntima, que é reconhecer e combater as imperfeições, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a raiva, e assim vai, que é um processo contínuo. Isso não é algo que a gente consegue fazer numa única vida. E ali, a frase de Kardec: reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que faz. Então a reforma íntima é tudo o que nós precisamos na vida, tudo o que nós precisamos para melhorar, para sermos pessoas melhores. Isso nós precisamos de um esforço individual e constante, de uma autovigilância, de um autoconhecimento e de reconhecer a nossa responsabilidade individual. Podemos ver que é tudo um círculo, né? Não acaba. A gente começa a reforma pelo esforço, mas precisamos da vigilância. Está vendo as flechas? Precisamos de tudo ao mesmo tempo. Estamos trabalhando um aspecto em nós, mas nós precisamos dos outros também. Tudo concomitantemente. Próximo passo na nossa jornada é a prática da caridade. Ajudar o próximo com abnegação e amor, sem interesse pessoal. E na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entende Jesus? Benevolência para com todos, ou seja, sermos bons, agirmos bem, não fazer ao outro aquilo que não gostaria que nos fizesse, ou melhor ainda, fazer ao outro que nós gostaríamos que ele nos fizesse. Sermos bons, benevolência. Indulgência para com as imperfeições alheias, compreender que as pessoas erram, assim como nós erramos também. Nós cometemos equívocos. Quando nós cometemos algum erro, a gente pede desculpa, a gente gosta, né? Que a outra pessoa compreenda: eu estava errado, me compreenda, me entenda, estava num momento difícil, estava passando por uma situação complicada, não estava bem naquele dia, tal, por isso eu falei tal coisa, eu agi desse jeito, então você me desculpa, tal. Nós queremos, então nós também devemos agir da mesma maneira. Quando a outra pessoa erra para conosco, vamos desculpar, perdoar, entender. Como naquela passagem do Gandhi. Gandhi foi entrevistado por um repórter. E o repórter perguntou para ele: Gandhi, o mestre, depois de tudo que você passou, todas as afrontas, todos os problemas, as dificuldades que você passou na vida, você agora é capaz de perdoar quem te ofendeu? Ele falou: não. Ele falou: não? Você não consegue? Ele falou: não, porque eu não me sinto ofendido. Eu compreendo a situação da outra pessoa, que ela agiu mal, que ela me causou, tentou me causar um dano, mas eu compreendo ela, a situação dela. Então eu não me sinto ofendido. Se eu não me sinto ofendido, eu não preciso perdoar. Chegaremos lá um dia. E o terceiro ponto, que é perdão das ofensas. Quando nós perdoamos, a pessoa fala: eu vou perdoar outra pessoa fez isso comigo, eu vou perdoar, ainda vou deixar ela ainda numa boa. Mas não é. O perdão não serve para outra pessoa. O perdão serve para nós, para quem perdoa, para nos libertarmos. Como Joana de Ângeles nos afirma, que é uma corrente que nos liga à pessoa, a essas energias negativas. Quando nós perdoamos, se a gente não consegue ainda perdoar, começa desculpando: vou desculpar aquela atitude,
vou relevar tal, e até conseguir o perdão. Porque o perdão não é esquecimento, é uma lição que deve ser aprendida. Mas nós devemos quebrar essa corrente, que nos prende àquela situação negativa que ficou. Muitas vezes nós ficamos remoendo aquelas situações e não conseguimos sair dela, né? E cada vez que nós nos relembramos de situações difíceis que nós passamos, situações complicadas, elas aumentam a intensidade. Então nós lembramos de algo que aconteceu há algum tempo, quando nós pensamos com mais intensidade. Parece que aquilo foi maior do que realmente foi no dia que aconteceu. Então o perdão vem a nos libertar dessas situações. Um outro ponto um outro passo da nossa jornada é a vigilância constante. Vigiai e orai, no ensinamento de Cristo. É isso? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que Jesus quis dizer com isso? Em essência, nós somos perfeitos, mas nós não estamos prontos ainda. Isso é um caminho para nós chegarmos a essa plenitude aqui, para que o Espírito consiga expandir, consiga concretizar, consiga purificar as imperfeições. Nós ainda temos que passar pelas encarnações e pelas lições de aprendizado. E para isso nós precisamos manter a nossa mente ocupada. Como é aquele ditado mesmo? Mente vazia, oficina do diabo. Então é isso, né? Alegoricamente falando, né? Porque o diabo, o capeta e tal, não existe naquela forma que nos foi ensinada lá pelas igrejas tradicionais, né? Mas isso é uma conversa para uma próxima palestra, uma outra palestra. Mais um passo. Então, finalmente, a pureza de coração se manifesta. Se nós conseguirmos ir trilhando esse caminho, seguindo esses passos, a pureza vai refletir nas nossas ações cotidianas. Praticar a caridade, a justiça e a benevolência. Tá? Então, essa transformação interna nossa vai se refletir no nosso caminho. Uma grande ajuda para isso são as lições do Emmanuel. Os livros que Emmanuel nos deixou, através da psicografia do Chico Xavier, nos traz grandes lições para que nós possamos aprender e trilhar esse caminho aí. Então ele nos ensina a cultivar a compaixão e a caridade, o amor, a importância do perdão e como superar as mágoas, a necessidade de manter os pensamentos elevados e a prática da caridade. Isso tudo nós encontramos nos vários livros, os vários ensinamentos que o Emmanuel nos trouxe. Tá? Essa jornada espiritual em busca da verdade e da pureza do coração não é fácil. Não é algo que a gente consegue rapidamente. Em 1 ou 2 dias, em 1 ou 2 meses, em 1 ou 2 anos, 1 ou 2 encarnações, umas par delas precisamos. Porque precisamos fazer esse trabalho, né? E nem sempre é fácil. Requer dedicação, fé, uma vontade, né? Muitas pessoas, às vezes, não têm vontade de realmente se melhorar e buscar um auxílio, Então, nós, seres humanos, nós ficamos ainda presos muito nas situações materiais do dia a dia. Nós não queremos muito esforço. É a lei do menor esforço. Queremos tudo pronto. Ainda mais nessa época, tudo digital, tudo rápido. Nós queremos tudo pronto. E esse trabalho aqui, nessa jornada espiritual, é um trabalho nosso. Mas nós temos a promessa do Espírito de verdade, que é Jesus. Que ele disse que nos acompanhará enquanto nós estivermos na jornada. Estamos trilhando o caminho que ele ensinou. Então, ele estará do nosso lado. E aqueles que têm um coração puro, na boa-aventurança, foi prometida a visão de Deus. Mas é uma visão simbólica. Nós não vamos ver Deus com os olhos, porque Deus é imaterial. Então essa promessa simboliza a realização da verdade, é a experiência do amor divino. Quando nós formos puros de coração, nós vamos experimentar o amor divino, o amor de Deus, em sua essência.
estar em harmonia com o Criador. E também, nesse ponto, só Jesus, é que nós conhecemos o único Espírito que estava em comunhão com Deus, Ele mesmo, né? Falava, eu e o Pai somos um. Ele estava em comunhão, é um Espírito que já atingiu a pureza, né? Um Espírito crístico. Então, vê que nós temos uma longa caminhada. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Ainda temos que conseguir méritos para chegar no planeta de regeneração, depois nos mundos felizes, depois nos mundos angélicos, para que aí a gente consiga ser um espírito puro e chegar a ser um espírito como Cristo. Nem sabemos como é isso, né? Porque está muito longe da nossa capacidade de compreensão, mas sabemos que temos esse caminho pela frente para trilhar. E aí nós atingiríamos a visão de Deus, ou seja, estarmos em sintonia com a divindade, como Jesus, né? Temos ali o Jesus ali em oração, e ele se recolhia muitas vezes em oração, sozinho, para estabelecer essa comunhão direta com Deus, para estabelecer essa percepção da divindade. Então, quando nós atingirmos, completarmos essa jornada, seremos capazes de compreender a grandeza e o amor de Deus, ter a intuição e a capacidade de discernir o bem e o mal, que nós ainda não conseguimos ainda, né? E essa conexão, né? Essa conexão com a realidade divina e experimentar o amor de Deus. Então está ali Jesus em prece e a representação da nossa jornada. Nós estamos numa jornada para a luz, né? Para uma luz divina, mas essa luz divina também tem que brotar em nós, brilhar a partir de nós, para que nós possamos chegar até ela. Então, para encerrar o nosso estudo da noite, esse estudo, vocês perceberam que eu repeti várias vezes as mesmas palavras, né? O mesmo assunto, o mesmo conteúdo, o assunto é esse, mas o conteúdo foi repetido várias vezes, porque nós precisamos dessas repetições para que a lição realmente chegue até nós. Nós temos que... É tudo aquilo que nós já sabemos, não tem nenhuma novidade, não tem nada de extraordinário. A lição é simples, é amarmos uns aos outros. Essa é a lição. Então vamos, para encerrar, vamos fazer uma oração para que a gente tenha sintonia com a espiritualidade maior e com o nosso Mestre. Senhor Jesus, ampara o nosso propósito de servir em Teu nome e com o auxílio dos bons espíritos possamos ajudar a quem está mais necessitado do que nós. Que através das nossas vibrações, todos aqueles que estejam sofrendo, infelizes, solitários, desesperançados, recebam a suavização das suas dores. Que todos os irmãos que estão no vício, nos crimes, recebam o estímulo para que se reequilibrem e busquem o amparo e acolhimento que necessitam. Que os enfermos que se encontram nos hospitais, nos asilos, no seu próprio lar, nos albergues, recebam o lenitivo para os seus males e, se possível, a cura. Que as crianças e os jovens sejam envolvidos em proteção e que não lhes falte nunca o amparo material e espiritual. Que os governantes de todas as nações recebam a Tua luz, paz, amor e entendimento. Que o nosso Brasil, o nosso povo, tenha sempre Tua proteção e que os nossos governantes tenham ações baseadas na justiça e no amor que Tu nos ensinastes. Que todas as criaturas cheias de amor e bondade, que querem praticar o bem, trabalhar em favor do próximo, consigam realizar todo o bem que desejam fazer. Vibramos, Senhor, fraternalmente pelas casas espíritas, por seus trabalhadores e atendidos. Vibramos por todas as religiões que possibilitam o conhecimento do Teu Evangelho de luz e o estudo edificante, que todos recebam a Tua proteção. Vibramos amorosamente por todos os lares, inclusive o nosso, para que a compreensão, o respeito e a tolerância estejam sempre presentes entre os familiares.
E assim, Senhor Jesus, agradecidos e pacificados, finalizamos os nossos estudos, rogando que estenda tuas mãos misericordiosas sobre todos nós, restaurando as nossas energias, fluidificando as nossas águas, que tenhamos um equilíbrio físico, espiritual e mental. Agradecemos-te, Mestre Jesus, por todas as bênçãos recebidas nesse momento e por estar sempre junto a nós, auxiliando-nos a enxergarmos o mundo com os olhos de amor. Que a tua presença seja constante em nossas vidas. Que assim seja. Obrigado pela atenção de todos.